É o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos, vamos ler o Evangelho que está em João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Eu volto a repetir e ressaltar. Se você tem a oportunidade, pega sua Bíblia, pega um outro celular, sua liturgia diária. Vamos ler juntos. João capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois já sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos mais uma manifestação de Jesus ressuscitado, justamente para ressuscitar os seus discípulos. Lembra que eu disse no domingo que estes evangelhos nós vamos acompanhando o Senhor que aparece ressuscitado para ressuscitar a fé dos discípulos. O objetivo de Jesus é também alcançar aqui Simão Pedro, que andava triste e com vontade de voltar atrás. Interessante que Pedro é o líder. Até quando quer desistir? Ele diz: vou pescar, como que querendo voltar a ser o pescador de outros tempos, lá do início da sua vida. Mas, sem entender o que vem a ser de fato a ressurreição, e frustrado consigo mesmo por ter negado Jesus 3 vezes, ele quer voltar a ser um homem, digamos assim, normal, que não começou um segmento, mas deu errado, que negou o Senhor. Não, quero esquecer de tudo isso, quero pôr uma pedra em cima disso, e então voltar no tempo e fazer de conta que nada disso aconteceu. Mas veja que ele não vai sozinho. Os que escutaram ele dizer que ia pescar acabaram indo junto com ele. Pedro é o líder, Pedro é o primeiro papa. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum deles o animou ou o corrigiu. Ninguém, simplesmente acompanharam a tristeza de Pedro, simplesmente foram atrás dele. Acredito que neste momento Pedro se sentiu ainda mais sozinho. É possível que ele esperasse que talvez um dos seus companheiros o ajudasse a encontrar coragem para seguir em frente. Notamos que Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, vivia a solidão do líder.
do eleito, mas ao mesmo tempo em que se via sozinho, ele precisava entender que era querido e respeitável pelos outros. Quem aqui coordena uma pastoral, quem é padre, quem é mãe, pai, sabe dessa solidão do líder. Existem pesos que nós carregamos e muitas vezes nós também esperamos que aqueles que estão ao nosso redor nos conforte. Sigamos, meus irmãos. Veja que sim, ele negou Jesus 3 vezes, mas os seus amigos ainda queriam estar perto dele. Olha que bonito. Mesmo Pedro tendo errado, os seus amigos, discípulos do Senhor, os apóstolos junto com Pedro, queriam estar perto de Pedro, porque ainda assim reconhecia em Pedro a liderança. Nós precisamos aprender isso também. Às vezes o nosso coordenador erra, ao invés de ajudarmos, nós tacamos pedra nele. Cuidado com isso mesmo. Meus irmãos, Pedro tinha uma grande graça, que é ter o apóstolo João ao seu lado. É João quem o ajudou a entender o que estava acontecendo ao reconhecer Jesus quando ele disse. E aí João diz, é o Senhor. Olha só que frase mais comovente, mais confortante, é o Senhor. E Jesus à beira da praia produz uma situação muito parecida com o que eles tinham vivido lá no início de tudo. Primeiramente, uma pesca frustrada, depois a rede jogada do outro lado do rio, e ela, milagrosamente, fica cheia. Este filme, esta cena, Pedro e João já tinham visto antes. Eles já tinham vivenciado tudo isso antes. Meus irmãos e minhas irmãs, a tristeza e a vergonha de Pedro o cegavam, e foi João que lhe ajudou a entender que nada era coincidência, que nada era acaso, e muito menos que tudo o que estava acontecendo era porque a lua estava então em ascendente com o escorpião, que muitas essas ideias bestas que nós vamos criando por causa de horóscopo, não, nada disso existe, não tem nada disso, isso é bobeira. O que importa é o Senhor. Não importa o que nós fizemos, não importa a estrela, nada. O que importa é ver o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, horóscopo é bobeira, pelo amor de Deus. O que importa é o Senhor. Pedro estava cego, estava com dificuldades de ler esses sinais, de ver Jesus que manda pescar, que se assenta à beira da praia, que faz a pesca milagrosa. Mas veja que o bonito está aqui, ele não tinha perdido a fé no Senhor. Ele estava triste, mas não tinha perdido a fé. Ao entender que aquele homem lá na beira da praia é o Senhor, ele reencontrou a força e teve a atitude. Ele então imediatamente veste a roupa, pula na água e vai ao encontro de Jesus. Essa é a atitude, meus irmãos e minhas irmãs. Se é o Senhor, vale a pena tudo. Se é o Senhor, vale a pena mais uma vez enfrentarmos tudo o que nós precisamos enfrentar, porque é o Senhor, não é mais nada e ninguém, é o Senhor, e isso importa. Inclusive, meus irmãos, ele arrastou sozinho a rede repleta de peixes até Jesus e ainda viu mais um sinal. A rede não se rompeu. Queridos, quando estamos com Jesus Cristo, quando tudo que é movido em direção a Jesus, nada disso vai se romper pelo caminho, mas nós precisamos ter essa coragem, essa força de acreditar, é o Senhor, e pedir hoje, e aí já escreva nos comentários, Senhor, ressuscite a minha fé. Senhor, ressuscite a minha fé. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque quando é o Senhor, nada mais importa. Tudo que importa é o Senhor. E nós vamos até Ele. E Ele nos dá a força de puxar as redes. A rede não se rompe. E ainda nós vamos nos alimentar daquilo que o Senhor nos oferece. É o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muito bem, coisa boa, se inscrevam no canal, enviem esta homilia para mais pessoas, vamos escrever aqui nos comentários, Senhor, ressuscite a minha fé, ou a frase é o Senhor, isso é muito impactante para mim. Então vamos aqui movimentar este nosso canal do YouTube, vamos mandar para mais pessoas e vamos crescer na nossa fé. Atenção, meus irmãos e minhas irmãs, já quero comunicar nesse domingo a missa pelas crianças, missa das crianças de manhã, domingo de manhã. Passe esse recado para frente, domingo de manhã às 8 horas, lá na igreja São Miguel, missa das crianças. Então vamos movimentar as nossas crianças para participar da missa e seguiremos normal também às 19h30 na igreja matriz. Missa das crianças às domingo, 8 horas da manhã, lá na igreja São Miguel. E vamos juntos agora rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.